Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Um dos últimos profetas do Velho Testamento. Livro do profeta Ageu. O capítulo 2, o verso 19. Para você que não tem muita facilidade em encontrar livros na Bíblia, você abra lá em Mateus, aí vem voltando, Malaquias, Zacarias, Ageu. Vai encontrar. Esse texto diz assim: ainda há semente no celeiro, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira ainda não dão seus frutos. De hoje em diante, eu vos abençoarei. Vamos ver essa parte final. De hoje em diante, eu vos abençoarei. De hoje em diante, diz a Bíblia, eu vos abençoarei. Essa noite nós queremos falar, baseado no texto que temos lido para os irmãos, que Deus abençoará a nossa família. Por que Deus abençoará a nossa família? Primeiramente porque Deus foi quem criou a família. Família, sabemos nós, é um grande e maravilhoso projeto de Deus. Em segundo lugar, porque Deus tem poder para abençoar a nossa família. E em terceiro lugar, porque sem a bênção de Deus, a família não pode sobreviver. Geralmente nós lutamos e buscamos tantas coisas para a nossa família. E damos o melhor da nossa inteligência, usamos o nosso vigor físico para conquistar. Às vezes não nos apercebemos de que a maior necessidade que temos como família é ter a bênção de Deus sobre a nossa casa. O livro do profeta Ageu, ele é inspirado por Deus e é escrito numa conjuntura de reconstrução da nação de Israel. Foi escrito por volta do ano 520, antes da presença de Jesus no mundo. E era um tempo em que o povo havia saído liberto do cativeiro babilônico. E ali naquela Babilônia, aqueles homens e mulheres que para lá foram levados, aqueles jovens e crianças que foram desterrados e levados para a Babilônia, eles viram como pouco a pouco os princípios que deviam nortear a família, como pouco a pouco aqueles laços profundos foram se desfazendo. Dentre os que foram, alguns eram musicistas e cantores. E um dos textos referentes ao período do exílio, o salmista diz que quando convocados a cantar, eles em vez de cantar começavam a chorar. E diz-nos o salmista: junto aos ribeiros de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediram que cantássemos uma canção. Mas como iremos cantar a canção do Senhor numa terra estranha? Ou seja, como vamos cantar e nós não estamos percebendo a bênção do Senhor? E nesse contexto o profeta escreve, porque era um tempo de penúria. Ele pergunta: ainda há semente no celeiro? Não havia semente no celeiro. Era um tempo de incerteza, era um tempo de falta de esperança, era um tempo de inquietação. E o profeta vai citando uma após outra aquelas árvores que produziam frutos que eram tão comuns aos israelitas. Ele diz: a figueira produz fruto,
A romanceira está produzindo, a oliveira dá o seu fruto? Nada. A resposta era não há nada. E então, da parte de Deus, a mensagem profética diz: todavia, de hoje em diante eu te abençoarei. Diz o Senhor. Deus é o mesmo. A Bíblia afirma que Deus não muda. Uma das características de Deus é que Deus é um Deus imutável. Então, mesmo Deus que falou naquele tempo distante, há quase 2.500 anos atrás, dizendo que iria abençoar aquele povo, é o Deus que hoje está aqui, e é o Deus que afirma categoricamente de que Ele, de hoje em diante, Ele vai nos abençoar. E é possível que você esteja me ouvindo e dizer: pastor, o senhor está dizendo que Deus vai me abençoar, mas eu, na verdade, não estou percebendo a bênção de Deus na minha vida. É possível que você tenha vindo aqui essa noite com a seguinte perspectiva: eu vou ao culto essa noite porque eu quero buscar a bênção de Deus. E você tem uma iniciativa boa e positiva, mas eu queria dizer para você nessa noite, advertir a você, que a bênção de Deus, ela é muito mais do que geralmente as pessoas imaginam. A bênção de Deus não é tirar todos os males e problemas da vida, não é isso. A bênção de Deus não é trazer a você prosperidade, não é isso. A bênção de Deus é você ter, em primeiro lugar, a consciência de que existe um Deus que se importa com você. Existe um Deus que está interessado em sua vida. De que existe um Deus que criou a sua família. Existe um Deus que quer abençoar a sua família. A bênção de Deus é a certeza de que você tem, de que Deus está aqui. Como eu preguei no domingo passado, em relação ao texto de João capítulo 9, quando aquele homem que era cego desde o seu nascimento, ele tem uma experiência tremenda da bênção de Deus que abre os seus olhos. E quando alguém diz para ele: olha, esse Jesus que abriu os seus olhos, ele é um pecador. Aquele homem disse: se ele é um pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era um cego e agora eu vejo. Essa noite eu quero desafiar você a perceber a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas como é que essa bênção de Deus se manifesta em nossa família? Quero pensar algumas ideias do texto dessa noite. O Senhor disse: de hoje em diante, eu o abençoarei. Eu queria que você pensasse nesse dia de hoje como um dia de um marco histórico na sua vida, na sua família. Como um dia em que Deus vai mudar coisas na sua vida. Como um dia em que Deus vai abençoar você de maneira tão clara, tão nítida, de que você sairá daqui, mesmo em meio a problemas maiores que sejam que você esteja enfrentando, você há de sair daqui dizendo o seguinte: hoje o Senhor me abençoou. Eu sei que o Senhor hoje estendeu a mão sobre mim. A bênção do Senhor nos abençoará, em primeiro lugar, meu amigo, quando reconhecermos os nossos pecados. O que é pecado? Pecado, segundo a Bíblia, é andar na direção contrária à vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. Então Deus criou você, Deus criou a mim, e Deus nos fez com uma coroa de toda a criação. Deus criou o homem para que o homem dominasse sobre todas as coisas e sobre nenhuma, ou por nenhuma delas fosse dominado. Deus criou o homem para expressar a grandeza do Deus que nos criou. Então, pecado é exatamente quando nós estamos na contramão da direção de Deus. O profeta Ageu diz que o povo é assim, e assim é esta nação diante do rosto de Deus, e assim é toda obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, referindo-se ao sacrifício daquela época, é imundo. Pecado é estar fora do projeto de Deus para a nossa vida. É viver a vida sem considerar o fato de que Deus é o Senhor da nossa vida.
é deixar-se escravizar, é deixar-se dominar, é não ter forças para lutar, porque não depende de Deus. Ainda agora, quando estava caminho para o púlpito dessa noite, um dos nossos irmãos disse: pastor, eu tive um acidente porque uma pessoa bateu no meu carro, amassou meu carro por trás, e a pessoa estava completamente sob o efeito do álcool. O que é isso? Um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, criado para dominar sobre todas as coisas, mas por causa da prisão do pecado, da dependência do pecado, o homem não tem domínio sobre a sua própria natureza. E ainda há gente que diz que isso é viver a vida. Estava lendo essa semana em um dos jornais do nosso Brasil, que falava da preocupação do governo, porque a cada ano que passa, diminui o número, a idade, melhor dizendo, diminui a idade das pessoas que estão se tornando escravas dos vícios. Já na infância, alguns na adolescência, já estão completamente prisioneiros, quando Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Então, pecado é isso. É você se tornar escravo. A Bíblia diz que o pecado leva à destruição. Claramente afirma a Escritura que o salário do pecado, o que é? A morte. O salário do pecado, ou seja, a paga do pecado, o final de uma vida de pecado, diz a Bíblia, é a morte. Mas o presente, o dom de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que Deus não nos abençoa? Deus nos abençoará quando nós reconhecemos nossos pecados. Nós não devemos transmitir ou transferir a culpa, a nossa culpa. Isso começa desde a história do homem. Quando houve o primeiro pecado, lá no Éden, Deus, diz a Bíblia que na virada do dia, Deus estava a passear no jardim, como era costume, e Ele chama pelo nome de Adão, e diz: Adão, Adão. E Adão se esconde. E Deus fala com Adão, e Adão diz: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, e me escondi. E Deus disse: mas por que você se escondeu, Adão? Ele disse: eu me escondi porque eu estava nu. A inocência havia terminado. O pecado trouxe miséria para Adão. E Adão quer argumentar com Deus. Deus disse: mas Adão, por que você fez isso? Por que você foi na direção contrária? Eu criei você, eu coloquei você num paraíso, onde havia paz, onde havia tudo que você precisava. Por que você foi andar na direção contrária, Adão? Aquele momento era um momento propício para que Adão dissesse: Senhor, Senhor, me perdoa, eu pequei, Senhor. Eu fui desobediente. Mas o que foi que ele fez? Transferiu a culpa. Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu. E eu fiz o quê? Comi. Parecia um bebê que leva na boca. Né? A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Muitos são os casos de pessoas que não recebem a bênção de Deus e ficam culpando. É a minha esposa, é o meu esposo, é o meu filho, é a minha mãe, são meus pais. A Bíblia é clara. Havia um ditado em Israel que dizia o seguinte, diz lá no livro do profeta Ezequiel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se envergaram, se embotaram. E a Bíblia diz que o Senhor repreende a nação dizendo: vocês nunca mais digam isso, porque a alma do pai e a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá.
Ou seja, nós não podemos transferir a culpa, a responsabilidade é pessoal. Quando eu peco, eu sou responsável diante de Deus pelo meu pecado. Eu não peco por causa dos meus pais. Eu não peco por causa dos meus irmãos, da minha esposa, do meu esposo. Eu peco porque eu escolho o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. Enquanto o homem não reconhece o seu pecado, ele não é abençoado. A Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões e faz o quê? Deixa, alcança misericórdia. Não é você chegar e dizer assim, eu reconheço que sou um pecador, mas continuo no pecado. Não é isso. Porque arrependimento significa confessar e deixar. Arrependimento significa confessar e mudar de vida. É isso que é arrependimento. É saber que Deus vai nos dar forças. Tenho trabalhado com muitas pessoas que chegam ao Evangelho. E na minha classe chama-se classe dos que chegam, dos novos. E um dos nossos irmãos, ele era uma pessoa que vinha em nossos cultos, hoje ele não está por questão de trabalho, mas ele vinha uma vez na vida, outra vez na morte. Ele dizia o seguinte, quando ele chegava na igreja, sua esposa é crente, ele ficava olhando de longe para ver se eu estava na porta do templo. Se eu estivesse, ele nem encostava. Porque ele já pensava assim, esse pastor vai me convidar para vir para o culto. E ele me achava um pastor chato. Por causa disso. Mas houve um momento que ele precisava da bênção na família. Ele chegou aqui nessa igreja. Deus começou a falar ao coração dele. E ele entregou o seu coração para Jesus. A sua vida mudou. Mas ele, durante toda a sua jornada de vida, foi escravizado pelo vício do fumo. E ele está numa luta muito grande agora para vencer isso. Para você, que não sabe o que é isso, ou que sabe, ou que brinca com isso, houve um tempo quando havia uma propaganda de fumo no Brasil todo. Depois o governo fez a conta, porque o governo nunca é bom, o governo faz conta, e chegou à conclusão de que estava se gastando mais com a saúde daqueles que estavam viciados no fumo do que os impostos que o fumo pagava. Por causa disso, o governo começou a tirar a propaganda de fumo da televisão. E quando fazia propaganda, era propaganda mentirosa. Se há algum médico aqui, vai saber que eu estou falando é verdade. O governo fazia a seguinte propaganda, deixava que as empresas fizessem. Olha, esse cigarro tem menos nicotina, pode fumar que não tem problema. Só que o que mata não é a nicotina, é o alcatrão. E o governo não falava isso para ninguém. E as pessoas se tornaram escravas. Esse irmão estava meio desanimado, não conseguindo vencer. E essa semana eu estava orando por ele, dizendo, não, ele vai vencer. Porque Jesus nos liberta de algum pecado só? De todo o pecado. O que diz a Bíblia? O sangue de Jesus nos purifica de quantos pecados? De quantos? De todo o pecado. Então Deus nos abençoará quando nós deixarmos de transferir a nossa culpa. Porque no mundo espiritual, meu irmão, existe ação e reação. Ou seja, nós não devemos estar acusando as pessoas por aquilo que nos acontece. Porque como nós julgamos, seremos julgados. Há filhos que estão dizendo que não tiveram sucesso na vida, não foram felizes na vida, por causa dos seus pais, por causa do que a vida fez com eles. Para aí, meu amado, nessa noite. Você é responsável pelo que você faz. Precisa assumir a sua responsabilidade. Vamos aprender em relação ao outro, ainda que o outro tenha nos influenciado mal, ainda que o outro seja um problema em nossa vida, quando se refere à família, ninguém é totalmente ruim. É uma questão de foco. É uma questão de foco.
Você pode estar lutando com uma situação que você imagina que é a causa da maldição na sua vida. Mas em Jesus, isso tudo se desfaz. Quando você vem para Jesus, tudo acaba. Deus nos abençoará também, ou Deus abençoará a nossa família, quando nós o buscarmos. Como eu disse durante a minha palavra, a família é um projeto de Deus. Então nós devemos buscar ao Senhor. O texto diz, louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Então é necessário que nós busquemos ao Senhor. Pastor, o que é buscar ao Senhor? É prostrar-se diante dEle. É saber que Deus não é um Deus distante. A profecia diz, buscar-me-eis e acontecerá o quê? E me achareis. Quando isso vai acontecer? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, essa noite, o desafio de Deus para abençoar a sua família é que você abandone o seu pecado. Não brinque com o pecado, irmão. Tem muita gente brincando com o pecado. Muita gente. Não brinque com o pecado. Eu não vou nominar pecados aqui. Você sabe o que é pecado. Não brinque com ele. Abandone o seu pecado. Deus vai abençoar a sua família. Busque a Deus de todo o coração. Tenha na sua mente a certeza, olha, a minha família é um projeto de Deus. Não perca a esperança em relação à sua família. Não perca a esperança. Ainda que o inimigo esteja trabalhando, ainda que você perceba na sua própria vida ou na vida de algum outro membro da família, a escravidão parece que nunca vai ter saída. Há uma saída, não perca a esperança. Há uma saída. E há a esperança em Jesus. Nós estávamos há uns 2 meses na cidade do Rio de Janeiro. Estávamos ouvindo o testemunho de um jovem que eu já conheço há muitos anos. Hoje ele é um pastor. Seu nome é Daniel. Ele é um dos pastores da Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes. E aquele jovem, durante muitos anos, foi um problema para ele e para a família. Ele se tornou-se um jovem preso por mais de um vício, e a sua vida foi de mal a pior. Filho de uma família de recursos, e dizia ele que chegou o momento quando seu pai o entregou, depois de passar por muitas clínicas, entregou uma clínica e disse para aquele pastor que dirigia aquela clínica o seguinte: quanto é que você quer para ficar com meu filho para sempre aí? Porque aquele pai não dormia, aquela mãe não dormia, era sobressalto atrás de sobressalto. E aquele jovem chegou naquela clínica e ali descobriu que estava infectado com o vírus da AIDS e não tinha mais esperança para ele. Isso já tem mais de 20 anos. E ele foi ali para morrer. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele abriu o coração para Jesus. Eu ainda vou trazer esse jovem aqui na igreja um dia. Ele hoje é um pastor. Deus abençoou a vida dele. Ele continua com o vírus do HIV, mas não faleceu. Hoje ele prega a graça, o amor e o poder de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que não devemos perder a esperança. Então eu quero falar para você, mãe, que está aqui nessa noite, que tem um filho no qual você já perdeu a esperança. Não perca a esperança, não. Deus disse, de hoje em diante eu vou te abençoar. Você próprio que está numa vida que você já perdeu a motivação até para lutar pela vida, não perca não. Deus nessa noite diz para você, de hoje em diante eu vou te abençoar. Volte para Deus. Você já ouviu talvez tanta mensagem, tanto sermão, já ouviu tanto da Bíblia, mas nunca mudou de vida. Hoje é dia de você ser abençoado. Volte para o Senhor. Estou caminhando para o final. Deus também nos abençoará, ou abençoará a nossa família, quando nós confiarmos no seu poder. Você crê no poder de Deus? Deus tem poder, irmão. Há muita gente que tem desafiado o poder de Deus. Poderia eu nessa noite citar alguns fatos de pessoas que desafiaram o poder de Deus.
Mas vou me ater somente a dois fatos que é da história recente. No início do século que se passou, o século XX, a Inglaterra era a maior nação existente. E ali, os ingleses, com a sua ciência náutica, construíram o maior transatlântico daquela época. Um navio que foi tema de filme. Aquele navio foi tão preparado que a visão que os ingleses tinham é de que aquele navio estava pronto para singrar os mares do mundo inteiro sem nenhum problema. E quando aquele navio é inaugurado na sua primeira viagem para os Estados Unidos, isso é a história, né? Naturalmente, a gente tem que confiar no que está sendo dito. O capitão daquele navio disse o seguinte: esse navio é tão bem construído que nem Deus pode afundá-lo. Só fez aquela viagem, mais nenhuma. Deus tem poder. Houve um tempo, quando os jovens mudaram o seu sistema de ser jovem. Quem nasceu nos anos 50, como eu, vai lembrar desse tempo. Quando surgiram jovens cantando uma música diferente, uma maneira diferente de se comunicar, e se tornaram aqueles jovens, os jovens mais famosos que o mundo conheceu até aquela época. Surgiram lá no norte, na Inglaterra, na cidade de Liverpool, foram os Beatles. E naquela euforia, de muita fama, muito glamour, eles disseram o seguinte: olha, nós somos maiores do que Jesus Cristo. Somos mais famosos do que Ele. Acabou. Mas por quê? Foi Deus que fez isso? Não. Porque a Bíblia diz o seguinte, que só existe um Deus. E esse Deus tem poder. E esse Deus é um Deus que quer abençoar. Então essa noite é uma noite propícia para você crer no poder de Deus. Talvez você tenha entrado aqui dizendo o seguinte: olha, Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou crer no Senhor. Não é isso, não. Não é ver para crer, meu prezado, mas é crer para ver. Muita gente quer ver para crer. Não, você crê, você vê. Lá diante de Lázaro, no túmulo, Jesus disse à sua irmã: se creres, verás o quê? A glória de Deus. A gente quer fazer barganha com Deus, diz assim: Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou crer no Senhor. Não é assim que funciona, meu amigo. É você crer no poder de Deus. E Deus fará. Devemos saber que lutas e problemas nessa vida são circunstanciais. Se nós buscarmos a Deus, o Senhor dirá: de hoje em diante, eu vou te abençoar. Talvez você diga assim: pastor, eu já estou há tanto tempo nessa luta, nessa vida, nada mudou. Meu amigo, o tempo para Deus é hoje, é agora. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, conta a história de um homem que estava aleijado, junto ao tanque Betesda, quer dizer enviado. Diz o texto que aquele homem, quando perguntado por Jesus: você quer ficar são? Você quer experimentar o poder de Deus? Aquele homem virou para Jesus e disse: Senhor, já tem 38 anos que eu estou aqui. Nada aconteceu. 38 anos que eu sou aleijado. 38 anos que eu sou dependente. Nada aconteceu. Jesus não se importou com o tempo. Ele disse: você quer? Hoje. E Jesus virou-se para aquele homem e o perdoou, e o libertou, e o transformou, e o abençoou. Porque Jesus afirma: de hoje em diante, eu quero te abençoar. Essa noite você entrou nesse templo. Eu quero convidar você em nome de Jesus. Primeiro, reconheça você é um pecador. A Bíblia afirma: todos pecaram, todos.
e estão separados da presença de Deus. Então não adianta você dizer, eu sou uma pessoa boa. Não existe ninguém bom, diz a Bíblia. Você é um pecador como eu sou. Reconheça que você é um pecador. Segunda coisa, clame ao Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim nessa noite. Transforma a minha vida, Senhor. Terceira coisa, creia no poder de Deus. Mesmo contra as evidências, mesmo contra as circunstâncias, creia no poder de Deus. Lance-se nas mãos de Deus. Deus abençoará você nessa noite. Nós vamos cantar essa canção na sua primeira parte. Enquanto cantamos, eu convido você a refletir sobre a sua história, sobre a sua vida e a confiar integralmente no poder de Deus e receber a bênção de Deus essa noite na sua casa, a partir de você. Deus transformar a sua casa a partir de você. Deus transformar a sua família a partir de você. Eu quero convidar você nessa noite a confiar somente em Jesus. A confessar a Ele, Jesus, eu sou pecador. Me perdoa. Jesus, muda a minha vida, muda a minha história nessa noite. Se você é alguém que está aqui e Deus tem falado a você, e você quer corajosamente tomar a sua decisão essa noite, eu quero convidar você em nome de Jesus para você aí no seu lugar se manifestar. Você vai levantar uma das mãos, se eu estou com a minha levantada, dizendo, Pastor Joel, nessa noite eu quero. Graças a Deus, Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém nessa noite? Levante essa mão bem alto para que eu possa ver. Essa noite Deus quer dizer para você, ó, de hoje em diante eu vou abençoar você. Você está lá na galeria, Deus fala ao seu coração, tome a decisão. Mais alguém nessa noite e queira dizer, Pastor Joel, essa noite é a noite que eu quero me entregar para Jesus de coração, sem reserva nenhuma. Essa noite é a noite da bênção na minha vida. Quem mais nessa noite quer tomar essa decisão? Erga a sua mão bem alto para que eu possa ver. Mais alguém nessa noite que quer corajosamente confessar Jesus como Senhor e Salvador? Se houver, se manifeste onde você está. Eu sei que esse é o momento de intercessão da igreja, dos crentes, por você, pela sua vida, pela sua família. Ele é o dono de nossa vida. Nós vamos cantar. E eu peço a você, irmão, você que está na recepção, você que é membro da igreja, nós vamos nos colocar em pé. Mas não é para você sair, não. É para você orar. Crente entende isso. Quem não é crente não entende isso, não. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir a você que já não mais levante sua mão. Se você quer vir a Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Peça alguém que está junto a você para vir com você, se você tem dificuldade em vir só. Essa senhora que fez a decisão, por favor, chegue aqui à frente, nós queremos orar com a senhora. Pode vir, peça licença. Se você tiver dificuldade em vir só, tem alguém aí junto a você e diz assim, olha, eu quero ir lá na frente, mas eu estou com dificuldade sozinho, vai comigo. A pessoa virá com você. Quero encerrar o apelo dessa noite, mas eu quero estender esse apelo para você. Você que um dia já provou da bênção e da graça, mas se afastou. E essa noite Deus falou ao seu coração que você precisa reatar sua comunhão com o Senhor. Precisa vencer tudo que foi te afastando pouco a pouco. E essa noite você quer tomar a decisão de dizer, Pastor Joel, essa noite eu estou voltando. Essa noite eu quero me colocar inteiramente nas mãos de Jesus. Se há alguém aqui que quer tomar essa decisão, eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você, por você nessa noite. Há alguma pessoa, algum irmão, alguma irmã que precisa de tomar essa decisão? No mundo espiritual isso faz uma diferença muito grande. Quando você toma atitude assim, eu hoje saio daqui, eu hoje deixo esse culto, mas eu deixo abençoado. Porque o Senhor prometeu que de hoje para frente, que passou, passou. De hoje para frente, o Senhor vai me abençoar. Alguém nessa noite quer tomar essa decisão? Enquanto vamos orar, se você quer sair do seu lugar e venha. Se Deus está falando com você, olha, você está tão longe, né? Essa é a hora de você voltar. Você está perdendo tantas bênçãos. Essa é a hora que eu quero te abençoar. Alguém nessa congregação está vivendo assim e quer tomar essa atitude de volta para o Senhor? Se houver, sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa hora, irmão.
Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Porque o Senhor é o Deus da bênção. A palavra garante, e é verdade, que o Senhor vai nos abençoar. E essa noite, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor abençoe esta vida, cuja história o Senhor conhece, e corajosamente toma a decisão de se render a Jesus. Junto com ela, abençoa a família dela. Abençoa, Senhor, outras pessoas que estão aqui essa noite, que estão numa luta espiritual muito grande, para que o quanto antes, ó Deus, se rendam a Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa as famílias da tua igreja. Sejam famílias realmente onde Jesus possa viver, possa ter alegria, possa ter prazer em estar. Fica conosco, Pai, oramos assim em nome de Jesus. Amém.